Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. As pragas. Lição 4. Verso para memorizar. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, verso 35. Sábado, 19 de julho de 2025. Introdução. Conflito com os ídolos. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçadas por nosso amigo Jesus Cristo. E que as bênçãos preciosas de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada área da sua vida. Obrigado por estarmos juntos nesses momentos para estudarmos a Palavra de Deus através do tema de hoje da lição da Escola Sabatina. Nesta próxima semana, nós vamos mergulhar em uma das narrativas mais dramáticas da Bíblia, o confronto entre o Deus verdadeiro e os deuses do Egito, narrado em Êxodo, nos capítulos 7 a 10. Mas para entender o real significado das pragas que caíram sobre o Egito, nós precisamos ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Precisamos entender essa história dentro do panorama do grande conflito. Esta batalha espiritual entre Cristo e Satanás, entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano. A história começa no Egito. Um império construído sobre poder, orgulho e idolatria. Um lugar onde Faraó era adorado como um deus. Lá, o povo de Deus sofria sob o peso da escravidão. Mas a dor física era apenas a ponta do iceberg. Havia uma escravidão mais profunda, a escravidão espiritual. O Egito representava uma cultura que havia rejeitado o Deus Criador e se entregado à adoração da criação, do Nilo, dos animais, do sol, das forças da natureza. E por trás de toda essa idolatria escondia-se a influência de Satanás, o inimigo que desde o Éden tenta desviar a humanidade do seu Criador. E as pragas do Egito? Elas não foram apenas catástrofes naturais. Foram sinais do céu. Foram declarações de guerra contra os deuses falsos e contra o domínio espiritual que eles exerciam sobre a mente das pessoas. Deus não estava agindo por vingança. Deus não odiava os egípcios. Pelo contrário, ele os amava. Queria que eles o conhecessem, que fossem libertos do medo, da magia, da opressão espiritual que os mantinha cativos. Cada praga atingia diretamente um ou mais deuses dos egípcios. O Nilo, considerado divino, foi transformado em sangue. As rãs, símbolo de fertilidade, infestaram a terra até se tornarem uma maldição. Piolhos, moscas, pestes dos animais, úlceras, granizo, gafanhotos e trevas. Cada juízo era uma humilhação pública de um falso Deus. Êxodo 12, verso 12 é categórico. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O que estava em jogo não era apenas a libertação física dos israelitas. Era a libertação espiritual de uma nação que havia sido curvado diante dos ídolos. Faraó se recusava a ceder. Ele representava o próprio espírito de Satanás. Orgulho, controle, rebelião. Ele queria mostrar que estava no comando. Mas Deus, paciente e justo, aumentava gradualmente a intensidade dos juízos, dando oportunidade de arrependimento. Por trás de cada resistência de Faraó, vemos a luta interior entre reconhecer a soberania de Deus ou manter o coração endurecido. É a mesma luta
que muitos enfrentam ainda hoje. Quem está no trono do nosso coração? Quem define o que é certo e errado em nossa vida? A adoração verdadeira liberta. A adoração falsa escraviza. O pecado, disfarçado de religião, prende as pessoas em ciclos de medo, de culpa, de manipulação. Mas Deus convida o seu povo à adoração que nasce da liberdade, da verdade e do amor. As pragas não foram apenas castigos, foram uma desconstrução pública da falsa religião, um apelo à libertação da alma. E não pense que essas figuras ficaram no passado. O Apocalipse repete a linguagem das pragas do Egito para descrever os últimos juízos sobre a terra. Por quê? Porque a mesma batalha espiritual continua ainda hoje. O mundo moderno pode não adorar o Nilo ou as rãs, mas ainda se curva diante dos ídolos. Sucesso, poder, ego, prazer, controle. E mais uma vez, Deus convida a humanidade a sair da escravidão espiritual. O grande conflito continua entre os que adoram o Criador e os que adoram a criatura. E essa guerra tem consequências eternas. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito. Deus queria tirar o Egito de dentro de Israel. E Ele quer fazer o mesmo conosco. As pragas nos lembram que Deus luta por nós. Deus intervém na história. Deus desmonta estruturas falsas e revela a verdade. Mas também nos desafia. De que lado você está? Adoração é mais do que um ato religioso. É uma escolha diária de quem ocupa o centro da nossa vida. E essa escolha define se viveremos em liberdade ou em escravidão. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.